Posso apostar que na época do colégio você aguardava ansiosamente pelas aulas de educação física. Nós fomos descobrir o quanto essa atividade escolar é fundamental na formação da criança. Olha só. Eles correm, pulam, se arrastam e vibram. O aprendizado aqui é a base de muita diversão. O dia de calçar o tênis e vestir o uniforme de educação física é certamente o mais esperado da semana. O profissional de educação física, ele consegue ter a criança integralmente nas suas aulas, porque o corpo desse indivíduo em desenvolvimento fica mortificado durante quase 5 horas, 5 vezes por semana, durante quase 12 anos da sua vida. Então a aula de educação física é muito ansiada, ela é muito esperada, né? As crianças às vezes adquirem a noção temporal, tendo como referência a aula de educação física. Eles sabem que é quarta porque é o dia da educação física e aquilo é muito significativo, especialmente se houver feriados e não houver aula. Aqui a coisa é séria. Equilíbrio, coordenação motora, disciplina e trabalho em equipe são alguns conceitos e valores desenvolvidos entre risos e brincadeiras. A educação física é uma grande ferramenta para a socialização deles, para a participação deles na escola, a participação deles na vida, entendeu? E também não deixa de ser uma iniciação desportiva. Toda a parte psicomotora, toda a parte de propriocepção dessas crianças estão altamente ligadas com o amor do profissional de educação física para trabalhar com eles. O profissional de educação física, ele tem que ser altamente gabaritado, altamente reconhecido por essas crianças como um verdadeiro líder de formação desse jovem hoje na escola, na vida e até mesmo dentro das suas casas, que muitas das vezes acaba o papel do professor tornando um papel de pai, que não é o certo, mas nós também não podemos deixar esse furo, um furo que já vem do meio social mesmo, mas que a gente está aqui para consertar e trabalhar da melhor maneira possível essas crianças. O professor de educação física é referência na formação da criança. Um personagem que será carregado na lembrança pelo resto da vida. Por isso é importante que esse profissional esteja preparado, habilitado e ciente da responsabilidade de marcar a história de cada um desses meninos e meninas. Tudo nos afeta, né? E não há um meio termo nisso, ou o afeto é positivo ou é negativo. Um profissional de educação física, um professor de educação física dentro da escola, ele pode ser muito importante, pode ser muito positivo a presença dele na escola. E também pode ser muito negativa se a visão for excludente, for a visão da perfeição do gesto desportivo, algo que não é preconizado por essas séries iniciais. Para onde a gente fala que o trabalho de base deve ser feito, né? O corpo é a primeira fonte de aquisição de conhecimento e expressão de sentimento, mas mais do que isso, o corpo é a forma que a educação tem para acessar essa criança e fazer com que, inclusive, o desenvolvimento cognitivo dela seja maximizado, seja potencializado. É pelo corpo que esse desenvolvimento se dá no início. Então, a educação psicomotora, que é o recurso que o profissional de educação física tem para desenvolver globalmente esse indivíduo na escola, ela está sendo tratada de um jeito, parece que quem está tratando a educação física não tem um conhecimento exato de como se dá o desenvolvimento humano e quais são as funções que a educação física exerce na vida de um indivíduo, não só na escola, mas eu falo dos valores formativos, falo do desenvolvimento osteomuscular, falo das capacidades afetivas, eu falo de muitas coisas, são realmente muitos aspectos a serem aprofundados para que a sociedade tivesse uma noção do quão grave é isso que está sendo feito.
dias atuais, a rua deixou de ser palco das brincadeiras de criança e os movimentos naturais, como correr, subir e pular, devem ser desenvolvidos nas aulas de educação física. Tudo nos afeta, né? E não há um meio termo nisso, ou o afeto é positivo ou é negativo. Um profissional de educação física, um professor de educação física dentro da escola, ele pode ser muito importante, pode ser muito positivo a presença dele na escola. E também pode ser muito negativa se a visão for excludente, for a visão da perfeição do gesto desportivo, algo que não é preconizado para essas séries iniciais, para onde a gente fala que o trabalho de base deve ser feito, né? Ao ser perguntado sobre o que é um educador físico e qual a importância desse papel na formação da criança, o sorriso do professor responde tanto quanto as suas palavras. Essa pergunta vai de encontro à minha própria existência. Talvez eu não estivesse aqui falando com você se não fosse pela educação física, pela motricidade humana, pelo esporte. É complexo falar sobre isso. Eu acho que a gente acaba, eu me confundo um pouco com a educação física, com a educação, né? Eu acho que a educação física ela é muito importante, mas talvez as crianças, elas possam te responder isso, dentre as aulas que elas têm durante toda a matriz curricular, por que realmente essa aula que os fascina mais, se isso de fato for verdade. Eu sou suspeito para falar. Claro que eu perguntei a um por um. E aí, crianças, qual é a aula mais esperada da semana? Educação física. Educação física, claro. Educação física. O educador físico é peça muito importante na formação da criança. Fundamental e inesquecível, né, Heraldinho? Quem não lembra dos seus professores de educação física? E aí, galera, tudo bem? Com certeza, Amandinha. E eu me recordo, assim, que eu sempre fui muito ruim de desporto, né? Então, só que a educação física, ela não é somente o desporto. Isso era bem legal porque lá atrás, muito lá atrás, como eu tinha essa dificuldade no desporto, então a professora ela me fez apaixonar pela atividade física, até porque mostrava outras valências, outras coisas que poderiam estar agregando na educação física. Então foi muito legal mesmo. Entendeu? Isso aí. Existe uma discussão se vai permanecer na grade, se vai sair da grade escolar a atividade física, a educação física. O que você acha disso? Tem a possibilidade da educação física fugir, sair da grade escolar? Tá tendo essa discussão e a gente até abre um precedente assim, porque a importância mesmo da atividade física. Como dito, a gente na educação física escolar, a gente não trabalha simplesmente o desporto. Ali a gente trabalha um todo, a formação mesmo de caráter, de saber ganhar, saber perder, várias coisas que a importância de alimentação, de você saber lidar com o ser humano. Então a atividade física, a educação física escolar, ela trabalha o ser humano como um todo. Isso é muito importante. Então, com certeza, eu acredito que por mais que queiram, mas não tem como tirar. É de suma importância a atividade física para o caráter do ser humano. Com certeza, aqui estamos nós falando de esporte, lembrando dos nossos professores de educação física que foram tão importantes na nossa formação. Eu vou ficando por aqui, você continua nos acompanhando pela nossa página ou manda um e-mail pra gente, esportetotal@terceiraviatv.com.br. Até a próxima!